Pessoal, dando seguimento aí ao que a gente já tinha falado, né? Ficou faltando falar das relações da taxa de inflação com a taxa de desemprego e taxa de juros. Nós, quando estudamos economia, nós vemos que lá na década de 70, alguns economistas perceberam que taxas de inflação mais elevadas estavam combinadas com períodos de menor taxa de desemprego e menores taxas de inflação estavam combinados com períodos de maior taxa de desemprego. Isso devido ao fato de que inflação maior, né, altas taxas de inflação, geralmente estão combinados com períodos em que a demanda agregada está bastante aquecida, que os gastos estão bastante aquecidos, e isso estimula a geração de emprego, de renda, e esse emprego, essa renda faz com que a taxa de desemprego, né, seja menor nesses períodos de maior inflação. E para controlar essa maior inflação é necessário políticas econômicas restritivas, contracionistas, seja fiscal, seja monetária, e isso faz com que essa política restritiva faz com que a taxa de desemprego aumente. Então, se o governo faz uma política monetária restritiva, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a base monetária de modo que a taxa de juros se eleve. A taxa de juros se elevando é queda no consumo, queda nos investimentos. E isso faz com que a demanda agregada caia, que a geração de emprego seja menor e aumento da taxa de desemprego. Essa relação, né, negativa, né, entre taxa de inflação e taxa de desemprego é chamada curva de Phillips. Nós temos a curva de Phillips convencional, a adaptativa, de expectativas adaptativas e a de expectativas racionais. A gente vai ver esses detalhes em sala de aula, essas diferenças, né? E outra coisa é que o Banco Central ele tem uma função de reação em relação à taxa de inflação, que a gente fala de uma regra de Taylor, né? Que a taxa de juros ela se eleva a partir da diferença entre a inflação atual e aquela que é colocada como meta. Então, se nós temos taxa de inflação abaixo da meta, você tem uma política monetária expansionista, de modo que a taxa de juros caia, estimule crédito, estimule investimentos, e a demanda agregada volte a aquecer, e a inflação, por consequência, também volta ao valor esperado. Se a taxa de inflação atual está maior do que aquela que era esperada, a meta, o governo faz o quê? Política contracionista, restringe a base monetária, com isso a taxa de juros aumenta, restringe crédito, restringe investimento, e isso faz com que a demanda agregada se arrefeça e, portanto, a inflação, por consequência, também seja menor. Certo? Essa é a regra de Taylor. Aquela primeira que eu falei é curva de Phillips. Por fim, pessoal, há uma relação também entre produto, que é PIB, e taxa de desemprego, a curva de Lucas, né? Que fala que o quê? Quando a taxa de desemprego corrente atual está menor do que aquela normal, né, esperada da economia, ou seja, o emprego está bastante aquecido, nós temos também um crescimento da economia mais acelerado do que o ritmo normal de crescimento, certo? Então, diferenças negativas no desemprego, né, uma taxa real de desemprego menor do que a taxa normal, leva a crescimento da economia maior do que o crescimento normal, certo? Pessoal, um abraço, boa noite, bom descanso a todos.